Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, minha gente, chegou a hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias está começando, trazendo para você os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quinta-feira. 2 mulheres ficaram feridas em um acidente na BR-101 em Linhares no comecinho desta tarde de quinta-feira. Um foragido da justiça foi preso com um carro clonado no interior de Linhares. Subiu para 14 os casos de Covid-19 em Linhares. O bairro Interlagos lidera o número de notificações na cidade. Confira as ações de controle do coronavírus aqui no município. Em Aracruz, 2 empresas criaram uma espécie de túnel de desinfecção para quem entra e sai do trabalho. Começaram as aulas pela TV aberta para alunos da rede estadual de ensino. A Superintendente Regional de Educação de Linhares comentou essa iniciativa do governo. Esses e outros assuntos agora, aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Bom, nós começamos esta edição falando de um acidente grave ocorrido no começo dessa tarde de quinta-feira na BR-101 em Linhares. Uma batida entre uma carreta que transportava botijões de gás e um carro de passeio deixou 2 mulheres feridas aqui na cidade. Bom, a colisão foi na BR-101 na altura do quilômetro 144, próximo ao shopping. As 2 vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o hospital. Uma delas ficou presa às ferragens e os bombeiros tiveram trabalho para fazer o chamado desencarceramento, ou seja, a retirada da vítima das ferragens. A mulher estava em estado grave. No local da colisão existe um semáforo e a suspeita de que um dos veículos tenha avançado o sinal vermelho. E um jovem foi preso pela polícia com um carro com placas clonadas no interior de Linhares nesta madrugada. Confira esse assunto e outros destaques num rápido giro de notícias. A Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça em Palhau, interior de Linhares, na madrugada desta quinta-feira. O jovem de 24 anos estava com um carro com placas clonadas e foi preso quando chegava em casa por volta de 1h da manhã. Foi através de uma denúncia anônima que a PM foi informada de que o rapaz chegaria ao local. Os policiais montaram campana e o abordaram no momento em que o suspeito chegava à residência. Ao realizarem buscas no Sistema Integrado de Segurança Pública, os policiais descobriram um mandado de prisão contra o suspeito. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. O carro também foi apreendido. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por desacatar policiais militares na noite passada no bairro Aviso. Os policiais faziam patrulhamento na rua Paraná quando foram xingados pelo rapaz que estava junto com outros jovens. No momento da apreensão, uma adolescente também de 17 anos teria ofendido os policiais com xingamentos. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal recuperou nesta quinta-feira na BR-101 em São Mateus um veículo com restrição de furto. Agentes da PRF faziam fiscalização na altura do quilômetro 56 quando abordaram um veículo Toyota Corolla com um ocupante. Em consulta aos sistemas policiais, ficou constatada uma restrição de furto ao veículo. O condutor disse ter negociado o carro pelas redes sociais pelo valor de R$5 mil. A entrega do veículo teria sido feita nesta madrugada em um posto de combustíveis de Jacupemba, Aracruz. O veículo apreendido e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São Mateus. Bom, a gente agora volta a falar sobre os casos de coronavírus, né? Subiu para 14 o número de casos confirmados de coronavírus aqui em Linhares. As informações estão no portal criado pelo governo do estado, especialmente para mostrar em tempo real os dados relacionados à Covid-19 por municípios. Ao todo, aqui em Linhares são 202 notificações e 14 confirmações da doença, com uma morte. O bairro com maior número de notificações é o Interlagos, com 45 casos suspeitos. Araçá tem 17 casos suspeitos, seguido pelo Aviso com 16, Centro com 13 e bairro Shell com 12 notificações. É bom lembrar que muitos desses casos já foram descartados. No Espírito Santo, são 771 casos confirmados de coronavírus e 22 mortes. A boa notícia é que desses casos, 478 pessoas já estão curadas, segundo o governo do estado. E Linhares registrou a primeira contaminação comunitária por coronavírus. O médico infectologista, Dr. Fernando Axé, explicou como se dá esse tipo de contágio. O novo coronavírus está circulando no mundo inteiro e é preciso entender as formas de transmissão para tentar controlar a disseminação da doença. Linhares, por exemplo, já teve o primeiro caso de transmissão comunitária.
E o Dr. Fernando nos explicou quais são os tipos de transmissão. Ficou melhor. Numa epidemia, a gente tem 3 momentos de transmissão. O primeiro momento é quando a gente tem casos importados. A pessoa veio de outro lugar com a doença tal, e a gente identificou que essa pessoa teve doente e tal, né? O segundo momento é a transmissão local, que as pessoas pegaram desses casos que vieram de fora. No terceiro momento, que é a transmissão comunitária, a gente, por mais que a gente investigue, converse com o paciente, converse com família e tal, a gente não consegue estabelecer de onde essa pessoa adquiriu a doença, né? Então, você considerando que 80%, 85% das pessoas têm pouco ou nenhum sintoma, apareceu essa transmissão comunitária por quê? Porque tinha sintoma. Então, quantos outros não podem estar na comunidade com pouco sintoma e mesmo assim está transmitindo? De 30% a 50% dos casos transmitem com pouco sintoma. E com o aumento de infectados, a máscara, que antes era utilizada apenas por infectados e por profissionais de saúde, se tornou um instrumento importante para conter o avanço da doença. Essa estratégia veio mudando, né, ao longo da progressão da epidemia, e hoje racional é isso, né? O Ministério da Saúde adotou, o governo do estado e o governo municipal. Máscaras para a população em geral, né? Não precisa ser máscara cirúrgica, máscara, né, fabricada do ponto de vista técnico, pode ser máscara feita em casa mesmo, né? As máscaras caseiras de tecido, de TNT, do que seja, são barreiras que possam não ter a mesma eficiência, mas já ajudam alguma coisa. Então, qualquer coisinha que a gente consegue diminuir a transmissibilidade é ganho para todo mundo, né? E o doutor adverte que se não houvesse as medidas de restrição, a situação estaria muito pior. A gente ficou um mês inteiro dentro de casa, não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada exatamente porque a gente ficou esse mês inteiro dentro de casa, né? Então, na medida que a gente tem transmissão comunitária, muda um pouco as medidas. O nosso diagnóstico, nossa quantidade de casos suspeitos acabam tendo uma definição mais ampla, né, que não precisa ter um vínculo epidemiológico contra a pessoa, já que a gente tem casos de transmissão comunitária, e com certeza a gente acaba tendo mais chance da população em massa entrar em contato com isso e a gente ter problema lá na ponta, lá na saúde, né, na assistência. Quanto à cura, provavelmente teremos que esperar mais um pouco por conta dos testes em humanos. Existem diversos remédios sendo testados em protocolos clínicos e existem algumas recomendações de sociedade, né, de sociedades de classe, médicas e tal, que estão sendo feitas à medida que os pacientes têm indicação de internação em UTI. A gente está fazendo alguns tratamentos com sucesso. Agora tem pacientes que infelizmente não respondem ao tratamento. E por que uns respondem e outros não respondem? Por que uns pacientes criam uma inflamação generalizada no corpo e outros não? Ainda são incógnitas que a gente não tem resposta. E quem sabe a gente alongando o tempo, né, em que o país vai entrar em contato com esse problema, quem sabe essas respostas vêm. E quem sabe um tratamento que tenha mais comprovação científica, que tenha mais claro o sucesso, quem sabe possa existir, a vacina pode chegar. Então, quanto mais tempo a gente conseguir ir empurrando isso daí, é melhor. É isso aí, boas dicas aí do Dr. Fernando Axé, a gente agradece pela participação. É cada um fazer a sua parte agora, cuidar da família também, né? Vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira de outono aqui em nossa região. A sexta-feira será com sol entre nuvens, sem chuva. Linhares terá temperaturas entre 24 e 31 graus. Em Colatina, mínima de 21, máxima de 29. São Mateus com variação entre 21 e 30. Já em Vitória, mínima de 24 e máxima de 32 graus. A seguir você confere as novas ações de controle da Covid-19 aqui no município. A gente já volta. Bom, estamos de volta nesse segundo bloco do Cine Notícias de hoje, trazendo um rápido giro com outros destaques da nossa região, inclusive as novas ações de controle da Covid-19.
A Prefeitura de Linhares vai distribuir 200 mil máscaras para moradores da sede e do interior do município a partir deste final de semana. O material vai custar R$ 420 mil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os equipamentos de proteção individual fazem parte das medidas adotadas pelo município para ampliar a prevenção contra o coronavírus. A distribuição foi uma decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid. A Prefeitura adquiriu 150 mil unidades e outras 50 mil serão doadas pela indústria de confecções Água Viva, com sede em Linhares. Membros da maçonaria, da Associação das Oficinas Mecânicas de Linhares, a Sorval, e o Sindicato da Indústria Moveleiro Sindimol criaram uma campanha para a doação de cestas básicas a pacientes em tratamento contra o câncer e suas famílias durante esse período de pandemia do novo coronavírus. A distribuição começou nesta quinta-feira e segue até a próxima semana. Ao todo serão distribuídas cerca de 250 cestas básicas, que totalizam meia tonelada de alimentos. O serviço de escuta e acolhimento criado para pessoas durante o período de isolamento social já orientou quase 400 pessoas com atendimento em grupo e individual na primeira semana de funcionamento. O serviço é destinado a pessoas que sintam necessidade de uma conversa com o psicólogo por medo ou ansiedade devido à pandemia da Covid-19. Durante a semana de atendimento, a equipe de psicólogos orientou cerca de 220 pessoas em grupo e outras 170 individualmente. O atendimento psicológico é oferecido via aplicativo WhatsApp por meio do número 981321556. Bom, e nesse período de cuidado redobrado com a Covid-19, algumas empresas têm dado exemplo e investido na higienização coletiva, para conter o avanço da doença. A empresa Imetame, com sede em Aracruz, criou um túnel para a higienização e desinfecção dos colaboradores, ou seja, quem entra e sai da empresa tem que passar por esse túnel que a gente vê aí. O túnel foi totalmente projetado e construído pela empresa e funciona automaticamente, de forma que quando qualquer funcionário entra ou sai da empresa, ele é higienizado com uma solução à base de quaternário de amônia, mesmo produto usado na China para o combate ao coronavírus. A SA Ambiental, que é a empresa que faz a coleta de lixo no município de Aracruz, também lançou mão de algo parecido e todos os dias promove a higienização dos trabalhadores na entrada e saída, uma forma inteligente de controle do coronavírus, E você viu que começaram as aulas transmitidas pela TV para alunos das escolas da rede pública estadual. Em Linhares, os estudantes podem acompanhar as aulas nos canais 8.2, 8.3 e 8.4, com transmissões pela manhã e pela tarde. A Superintendente Regional de Educação aqui do município falou sobre essa metodologia. O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Educação, criou o programa escolar e durante esse período de suspensão das aulas vai possibilitar que os estudantes deem continuidade ao processo de aprendizagem que foi iniciado nas escolas no ano letivo de 2020. Os estudantes terão acesso a teleaulas que serão transmitidas via canais de televisão, nas segundas, quartas e sextas, tendo reprise nas terças, quintas e sábados. Além disso, os estudantes também poderão contar com o apoio de um aplicativo que será disponibilizado para viabilizar uma interação mínima entre os colegas e os professores. Esse aplicativo, a partir da semana que vem, estará disponível. Ele vai ser patrocinado, portanto, não vai consumir os dados dos seus usuários. O mais importante nesse momento é garantir que os estudantes se mantenham focados nos estudos. Não esqueçam, não percam vínculo com as suas turmas de sala de aula, seus professores, e que estejam certos de que nós estamos aqui trabalhando, fazendo o máximo possível para que nós possamos, ao retornar das aulas, recebê-los nas nossas escolas. Até tudo isso passar, nós desejamos que todos fiquem bem e principalmente fiquem em casa. Bom, agradecemos a participação então da Superintendente Regional de Educação, trazendo aí as informações sobre as aulas que estão sendo transmitidas diariamente. Veja como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 538 a saca. O Arábica 7, R$ 391. Já o Conilon tipo 7 está cotado a R$ 314 a saca. E daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você confere a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Até já! De volta com o nosso Sim Notícias de hoje. Olha, a entrega dos 25 mil kits de merenda escolar para alunos da Rede Municipal de Linhares está sendo concluída. Segundo a Prefeitura, foram gastos R$ 2 milhões na aquisição dos alimentos. Para evitar aglomeração, as famílias receberam os kits em casa. A promessa é de que os kits continuem sendo distribuídos enquanto durar esse período de isolamento social e, claro, suspensão das aulas.
Bom, e a coach e terapeuta Margarete Massali traz pra gente agora a coluna Mente Performance. É com você, Margot. Olá, boa noite. Nesse momento delicado que estamos vivendo, aumentar a nossa energia positiva, a nossa vibração, é manter a nossa imunidade em perfeito funcionamento. Estudos comprovam que seu estado emocional faz toda a diferença no seu sistema imunológico. Nosso sistema imune é inteligente. Ele é que cuida de tudo por nós. Ele é que resolve os problemas, que nos protege. E podemos fazer isso com pequenas ações. Vamos olhar de forma sistêmica, mais ampla. Viver com medo excessivo, com pânico, preocupação, é fazer o jogo contrário. Às vezes não conseguimos enxergar a mensagem que uma adversidade pode trazer. Temos que olhar com sabedoria e identificar o que tem de aprendizado aqui. Qual é o meu papel? A minha responsabilidade em tudo isso? Podemos criar um campo positivo ao invés do estresse. O estresse asfixia a emoção e nos impede de pensar e agir de forma sensata. Cuidar do nosso estado mental traz serenidade e sabedoria para tomar todos os cuidados fortemente recomendados. Também podemos nos valer do poder da oração, da meditação. Mas não de uma oração onde pedimos algo em estado de sofrimento, de dor. Para orar, devemos baixar a frequência cerebral e ir para um estado de calma e gratidão. E respirar com tranquilidade ajuda a entrar nesse estado. Porque ao expirar, a gente relaxa. E isso vai baixando a frequência e acalmando. E é nesse estado que devemos sentir aquilo que queremos. Não temos controle sobre o que está acontecendo, mas podemos seguir com coragem, cuidando de nós mesmos. Assim estaremos cuidando uns dos outros. O recolhimento social saudável é uma demonstração de cooperação com o todo. Obrigado, Margot, pela participação. Excelente final de semana e até quinta-feira que vem. Nosso telejornal de hoje está terminando. Eu agradeço a você que também acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, 996224547. No YouTube você pode rever tudo por lá, compartilhar os nossos vídeos e o telefone da redação 3373-2000, TV Cine Linhares, seu canal local.